Olá, meus amados, como estão todos? Tudo bem com vocês? Assumi uns diazinhos aí estratégicos para poder recuperar o fôlego, para poder reestruturar os pensamentos, reestruturar as coisas necessárias para podermos manter uma página, uma reflexão com um nível espiritual equilibrado. Estamos voltando nesta primeira semana de janeiro, né? Dia 3, segunda-feira, tivemos uma reflexão sobre o que é Natal e Ano Novo dentro de um texto que nós já falamos, de João 15:19, e terminando essas 5 semanas em Roma com Paulo, e ficou faltando a quarta e a quinta reflexão. Não é? A quarta foi na quarta-feira passada, sobre predestinação, sobre filiação, sobre herdeiros, e hoje eu estou terminando essa série com uma palavra muito importante aos meus olhos, apesar de que a nossa página não é voltada para política, políticos ou nada polêmico da sociedade. Na verdade não é. Mas eu achei muito interessante, muito propício, até porque este ano de 2022 é um ano em que vai haver eleições gerais no Brasil, para presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores, acho que só, né? E achei propício falar isso porque está na palavra. Se não tivesse na palavra eu não falaria, mas está na palavra, então é propício dizer. E a reflexão de hoje, de sexta-feira, dia 7 de janeiro, é sobre a obediência às autoridades e o conservadorismo. O que tem a obediência da palavra dentro do contexto de Romanos 13, que Paulo aborda para Roma, com conservadorismo? Tem muita coisa a ver, porque aqui está falando de autoridade, não está falando de partido político, está falando aqui de sensibilidade do ser humano na política. Sensibilidade de um ser humano na política. Caráter de um ser humano fazendo política. Moral de um ser humano fazendo política. Política para o povo. Eu quero que você entenda, não vou dar uma aula aqui de história grega nem romana, mas você sabe que Grécia e Roma são o berço da civilização ocidental. Principalmente Roma, com toda a sua estrutura da Pax Romana, com toda a estrutura da Lex Romana, com toda a estrutura social romana, é o que nós temos hoje no século XXI. Se você for ler a história clássica, que vai falar da Grécia e de Roma, só mudou a modernidade. O sistema de fazer política, os senatos romanos de fazer política, é a mesma coisa hoje. Mesma coisa hoje. Não vou aqui tecer críticas negativas desse tipo, porque não é o nosso âmbito moral e religioso sobre isso. Mas vai ler que você vai entender. Então eu quero ler com você esse trecho da palavra de Deus que fala sobre a autoridade, obedecer às autoridades. É uma coisa que se torna polêmica nos dias de hoje, que você vai dizer assim, mas como eu vou obedecer a uma autoridade corrupta? Uma autoridade que nos faz pagar todos os tipos de impostos, por acaso no Brasil os mais caros do mundo, e não temos tantas coisas em troca. Bem, eu não vou dar uma aula aqui de filosofia política, mas o apóstolo Paulo ele fala que nós temos que obedecer às autoridades, sejam elas ímpias ou sejam elas religiosas, se é que existe isso. E vou fazer um contraponto, vou fazer um paralelo sobre conservadorismo de um livro que, por sinal, eu pedi autorização à editora 2 vezes, mas não me deram respostas, mas eu estou fazendo uma propaganda do livro de graça, ok? Breve Manual do Conservadorismo, do Russell Kirk. É um livro excelente para você entender um pouquinho do que é conservadorismo.
ok? É da editora Trinitas. Eu já pedi 2 vezes autorização, não me deram respostas. Mas eu estou fazendo a propaganda do livro, ok? Porque é um livro realmente excelente para você que é conservador. O que é conservador? Para você que é, não estou falando aqui direita, esquerda, comunismo, não estou falando nisso, estou falando o que é conservador. É uma classe social que faz prevalecer um conceito de família, um conceito de religião, um conceito de uma política justa. Nós vamos falar aqui, compre o livro, tá? Sobre o conservador e o governo justo. O conservador e o governo justo. Nós vamos tecer aqui algumas palavras do que é governo justo, se é que existe governo justo. Mas eu quero, em princípio, ler para você o texto bíblico, que é a base de tudo isso que nós vamos falar hoje, nesta reflexão. Obediência às autoridades e um conceito de conservadorismo. Ok? Então, nós vamos ler Romanos, capítulo 13, do verso 1 até o verso 7. Que diz assim, eu estou lendo a Bíblia versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Ela diz assim: a obediência às autoridades. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo das autoridades? Faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos os que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Essa é a palavra de Paulo, dada por volta do ano 60, 66, da nossa era cristã, para os romanos. Ele estava em Roma, conversando com os judeus, conversando com os gentios, que eram os romanos, cidadãos romanos, porque ele também era cidadão romano, sobre isso, sobre a autoridade. Porque havia um grande questionamento advindo da Judéia, advindo de Israel, sobre a questão de obedecer o Império Romano, de prestar culto e obediência à autoridade através de César Augusto e através do Senado romano, que estava comandando tudo, e ele estava em Roma, ele estava preso em Roma para ser morto 2 anos depois, e ele então escreve a carta aos romanos e escreve especificamente no capítulo 13 essa questão de como obedecer às autoridades. É o que está aqui no momento, é o que estava naquele momento, era o que se desenvolvia nos senatos romanos naquele momento, tá? E é o que se desenvolvia em termos de sociedade, política social, política econômica, enfim. E Paulo fala sobre isso que está aqui, que devemos obedecer às autoridades, porque ela é uma ordenação de Deus. E devemos pagar impostos e tributos, porque também é para haver um atendimento constante a este serviço, que significa a sociedade policiar o que está sendo feito com o nosso dinheiro, como tributo e como imposto. Se você trazer esse texto para hoje, você vai abominar. Porque
não só no Brasil, como no mundo, não existe esta obediência sincera, não existe essa sinceridade, honestidade no meio político, exceto raras exceções, para que isso aconteça assim. Se você quer ser louvado, faça o bem. Mas está ao contrário, né? Se você não fizer o bem, você vai ser automaticamente castigado por isso. E você paga os seus tributos e impostos, como está aqui, no verso 6 e 7, para você ver os resultados. E não é o que temos visto no mundo, não é o que temos visto no Brasil, pelo menos até o dia de hoje. Se vai melhorar ou se vai piorar, eu falo para os meus amigos, pastores, pensadores, porque pastor é pensador, teólogo é pensador, e eles falam, não, André, você tem que ter fé no homem, você tem que ter fé na política, você tem que ter fé que vai melhorar. Eu não tenho. E nem vou ter. Porque, por um lado, a Bíblia me dá base para não confiar no homem, não fazer do homem o meu braço. Ainda mais em termos políticos. Não vou fazer isso. Eu sou um analista, eu sou um observador. E neste momento, inclusive este ano de 2022, é um momento de observar, nos posicionarmos como cidadãos. Eu sou um cidadão brasileiro, eu sou cristão, eu tenho caráter cristão, eu tenho moral cristã, eu tenho cidadania brasileira, eu tenho direito de cidadão de fazer o que eu quero, com a minha mão, com a minha caneta e com o meu voto. Mas eu não sou obrigado a prestar adoração, fazer de homens mito. Absolutamente. O meu mito chama Jesus Cristo. Nada mais e nada além. Pago meus impostos, pago os meus tributos, faço o bem, sou justo perante mim mesmo, perante a sociedade e perante a igreja. Ponto. Nada mais do que isso. Paralelo a isso, neste livro do conservadorismo, eu vou ler um trecho aqui, rápido, sobre o que significa ser um conservador na política, na sociedade, na religião, na economia. Ele diz assim, no capítulo 7, na página 69, no primeiro parágrafo, nas primeiras linhas do primeiro parágrafo. Thomas Jefferson, um ex-presidente norte-americano, chamou o governo de um mal necessário. A maioria dos americanos, porém, nunca acreditou nisto de fato. E aos olhos dos conservadores em geral, o governo é um bem necessário, enquanto for justo, constitucional, equilibrado e restrito. A justiça, a ordem e a liberdade dependem de um equilíbrio satisfatório entre a autoridade governamental e os direitos individuais. Em tempos de anarquia, o conservador inteligente procura dar apoio às reivindicações de um governo ou para um governo justo. Em tempos de centralização implacável, a consolidação do poder político, o conservador inteligente permanece em defesa do indivíduo contra o Estado. Eu vou parar aqui, senão eu vou ler o capítulo todo. Nem pode, né? Não pode. Você compra o livro e lê. Eu já comprei, já li 2 vezes, excelente. Então eu quero fazer essa junção aqui do que Paulo fala em obedecer às autoridades e um breve conceito de conservadorismo. Você manter um padrão social, um padrão político, um padrão de família, um padrão de religiosidade ou de religião, um padrão de conceito moral. A política ela passa a ser um bem necessário e não um mal necessário quando ela é justa, quando ela é equilibrada, quando ela é constante, como está dizendo aqui Russell Kirk em relação a isso. E Paulo vai trazer isso em relação ao que estava acontecendo em Roma no ano 60.
que não é em nada diferente do que está acontecendo hoje ou de quando o Kirk escreveu esse livro. Ou hoje, em 2022, no Brasil e no mundo. Você vai observar que as nações estão em declive acentuado. Declive moral, declive político, declive social, declive religioso. Ela está em declive acentuado. Isso não é ideia minha, é a Bíblia que está dizendo isso. É a Bíblia que está dizendo isso. E nós somos obrigados, por lei moral cristã, nós somos obrigados a manter um padrão de equilíbrio. E interferir, como está aqui neste livro, interferir quando está dando errado. Então nós estamos vivendo há 3 para 4 anos no Brasil uma novidade política. Eu não vou citar aqui nomes, nem partidos, nem políticos, porque não é a nossa proposta. Mas se você é inteligente, que eu creio que seja, você vai entender o que eu estou falando. Tá? Nós estamos de 3 para 4 anos numa coisa chamada diferenciada no Brasil. E o grande perigo é que todos os nossos países circunvizinhos na América do Sul estão aderindo para uma degradação, porque o povo está cegado, o povo não está vendo, o povo não está entendendo. Eu quero falar para você isso escatologicamente, não me entendam mal, nem me bane da rede social, eu vou falar dentro da palavra. Isso está correto, porque o anticristo já está operando nas mentes. O anticristo já está operando nos grupos sociais. O anticristo já está operando no poder social, transformando em lei, em obrigatoriedade, tudo que é degradável, tudo que é depravável, tudo que é antibíblico, tudo que é em respeito à família, tudo que diz respeito a Deus, a religião. E quando eu falo religião aqui, eu não falo só cristã, todas as religiões que professam Deus. Deus. Então está havendo uma degradação. Até quem não tem Deus na vida, ou que é ateu, ou que é agnóstico, eles estão vendo que tem alguma coisa errada. Não sou eu que estou falando. Primeiro a Bíblia que está dizendo, e a sociedade está mostrando isso. Está mostrando isso. Mas tudo isso que está acontecendo e que vai acontecer é bíblico. Sabe por que é bíblico? Porque eu vou dar um adendo aqui para você. Nós lemos aqui um pequeno texto de 7 versículos de Paulo em Roma há 1940 anos atrás. E nós estamos falando de uma orientação conservadora que foi escrito, esse livro foi escrito em 1957, parece que foi escrito, quer dizer, se for transformá-lo para hoje, ele seria mais profundo e mais radical dentro do que ele fala aqui, porque está mais destituído de valores do que há 60 anos atrás. Mas eu quero reportar você, cristão, dentro da palavra, dentro de uma vida conservadora em termos de política, sociedade, cidadania, família e religião. Eu quero reportar você a um texto, não vou lê-lo, a um texto que foi escrito pelo profeta Samuel. Ele foi profeta, sacerdote e último juiz. Ele escreveu esse texto, ou ele relatou esse texto escrito, mais ou menos há 3.100 anos atrás. Eu estou falando de 3.100 anos atrás, não estou falando de 20 anos atrás. Há 3.100 anos atrás, o povo de Israel olhou as nações circunvizinhas e falou assim: Samuel, nós queremos um rei igual às nações.
Veja bem que naquele momento Deus estava tentando estruturar uma nação teocrática. Deus falando, Deus governando, Deus dando instruções, e usando um profeta, um juiz ou um sacerdote para administrar a nação. Um governo até então teocrático. Só que a nação de Israel olhou ao redor e viu as nações ímpias, as nações gentias, as nações totalmente pagãs e panteístas. E falou para Samuel: Samuel, nós queremos um rei igual às nações igual. Samuel ficou muito chateado, muito triste, muito deprimido e foi falar com Deus. E Deus falou para ele assim: Samuel, fica tristinho não, porque este povo aí não está rejeitando você como um profeta, sacerdote, ele está rejeitando a mim como Deus. Então, dê a eles um rei. Mas olha, eu vou dar para você aqui uma relação de deveres e de obrigações e do modo como o povo vai ser oprimido a partir de então. Então, se você for lá em 1 Samuel, você vai ver toda a relação. Então, amados, a distorção política, econômica e social que nós temos hoje, em 2022, ela começou há 3.100 anos atrás. Não começou agora com o socialismo, o comunismo, a república, o anarquismo, o nazismo, o fascismo. Não! Nada disso. Isso são meros nomes. Isso são meros nomes. Essa desestruturação, apesar de acharem que é estruturação, começou há 3.100 anos atrás. E o preço que a humanidade paga hoje é resposta lá. Porque se você for ver hoje, no século XXI, em pleno 2022, muitas nações, inclusive já no Brasil, estão pegando a Bíblia, estão pegando a religião e colocando para fora das universidades, para fora das escolas, para fora das empresas. Está dominando e reinando o antropocentrismo. O homem está no centro. Deus não existe mais. Deus está fora. E nós estamos querendo o quê? Pegamos Deus como Senhor soberano de tudo, pegamos a religião cristã, que nos dá rumo, que nos dá conceito de caráter e de crescimento cristão e moral. Nós pegamos o conceito de família, que é a obra-prima, masterpiece de Deus, desestruturamos ela toda. Pegamos um crucifixo, uma cruz, uma Bíblia e joga fora das instituições educacionais e empresariais. E você quer que aconteça coisa boa. Você quer que haja um milagre e aconteça... Não. Não é isso que vai acontecer. Não é isso que vai acontecer. Não é isso que vai acontecer. E não está acontecendo. Mas eu também entendo, meus amados, que o Brasil ainda tem um último fôlego de um conservadorismo, caráter moral, político, social, religioso, como uma mera tentativa para melhorar um pouquinho antes da igreja ser arrebatada. Mas isso é um tempo. Nós estamos passando um momento de 4 anos terrível, de um enfrentamento, de um confronto satânico no Brasil. Vamos ver esse ano. Vamos aguardar esse ano. O que vai acontecer conosco, com a nossa sociedade, com a nossa família, com a nossa religião. Se acontecer coisa boa, nós vamos ter mais uns 4 ou 8 anos, quem sabe uns 12, de uma melhora sintomática. Porque o mal foi decretado há 3.000 anos atrás.
o sistema político, religioso e social e econômico foi estabelecido no Império Romano. E é o nosso sistema hoje. Ninguém vai mudar isso, nem Deus vai mudar isso. Porque está dentro de uma proposta, de uma revelação, de uma profecia progressiva, até chegar à manifestação do anticristo, a mentira do anticristo como verdade. Hoje nós já temos mentiras, verdades e verdade mentira. Está na sociedade, está nas famílias, está nas igrejas, estão nas instituições políticas. Nós temos aí mentiras, verdades e verdade mentira. Por quê? Porque pegou a Bíblia e jogou fora. Eu vou ler esse texto aqui, vou fechá-la, vou criar meu dogma. Vou criar minha teologia, vou criar o meu regulamento religioso. Obedeça. Sabe o gado? Obedeça. Então hoje a sociedade humana, ela é um gado. Ela está presa dentro de um curral, ela é marcada, muda, emudecida e vai. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Principalmente nesses 2 anos aí de pandemônio. Que ninguém sabe nada, ninguém sabe o que é quem, e o povo está sendo marcado como gado e vai para o curral e vai viver a vida. E há de você se falar contra. Eu estou arriscado a ser banido. Porque para mim não tem problema nenhum que eu não preciso de internet. Pode me banir à vontade. De monetizar não preciso porque eu não ganho dinheiro de nada. Pelo contrário, eu pago para fazer isso. Eu estou pagando para fazer. Eu estou investindo para fazer, eu não estou recebendo nada. Nem me interessa receber. E há de você que faz o contrário. Mas está tudo ao contrário. E além de estar ao contrário, ninguém sabe nada. Está todo mundo perdido, igual segue em tiroteio. Vai melhorar, pastor? Pode ser que no Brasil melhore um pouquinho. É o último fôlego do brasileiro. Olha aí a América do Sul. Olha os Estados Unidos. Caíram tudo. Vamos ver o Brasil esse ano. Vamos ver. Eu estou no camarote assistindo. O que vai acontecer? Porque a análise já está feita. O Brasil pode passar ainda por mais uns 4 ou 8 anos de refrigério. Mas... Então, queridos, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Temos que obedecer à autoridade? Temos. Ainda que ela seja ímpia. Quando a autoridade ela vira despotismo, quando ela vira radicalismo, não tem que entrar anarquia, como muitos fazem. Tem que entrar o conservadorismo. O que é? É aqueles que entendem uma política justa, como o Kirk bem explica. Você tem noção prática do que é uma política justa. E você vai lutar com o teu grupo com o teu grupo político e religioso, está falando de religião. Você vai juntar o teu grupo, a tua sociedade, a tua comunidade, aqui está se falando de comunidade, tá? Para lutar contra. Não é fazer anarquia. É sair quebrando tudo, nem tacando fogo em nada. Não. Você vai lutar dentro da lei. Então, se o que está aqui no corpo desse texto jurídico e político do capítulo 13 de Romanos, do 1 ao 7, se isso aqui no Brasil, para você cristão, para você família cristã, para você religioso, para você que entende política conservadora, você vai lutar contra. Com quem? Escrutínio. Com escrutínio que você vai fazer isso. Vai lutar, vai para a rua, vai levantar bandeira, vai sacudir bandeira, vai tacar fogo em carro, vai tacar fogo em pneu, vai depredar o patrimônio público? Não. Isso é baderna, isso é anarquia, isso não é conservadorismo. Nós, cristãos conservadores, conscientes de uma política séria, ainda que ela não esteja sendo séria, em nenhuma área, nem executiva, nem judiciária, nem legislativa, nós não temos que sair tacando fogo em nada, nem sacudindo bandeira. Nós temos que ir no escrutínio e fazer o certo. Ou, como está graças a Deus acontecendo no Brasil, não vou citar nomes por questão de ética, apesar de ser positivo, focos de
comunidade de grupo de pessoas conservadoras, de pessoas que ainda estão primando para o bem, para o melhor da família, da religião, da política, da sociedade. Nós temos focos, eu não vou citar nomes por questão de ética, por questão de... não vou citar. Mas nós temos aí no Brasil, no momento, uma ou duas instituições que está crescendo muito, tentaram apagar, tentaram abafar, tentaram matar, mas não conseguiram e estão levando a cabo um conservadorismo, um equilíbrio, mostrando o conceito de família, o conceito de religião, o conceito de uma política, entre aspas, ainda, por enquanto, saudável. E dentro do que está aqui em Romanos 13, para terminar, é isto. Paulo é muito claro e simples de dizer que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Que todos paguem os seus impostos. Mas se nós quisermos transformar, vou falar agora para os advogados, para os senhores da lei. Se você pegar esse texto aqui e transformá-lo em jurisprudência, e gerar nele lacunas, você pode criar lacunas aqui e entrar aqui no conservadorismo. Tá? Nós vamos obedecer e respeitar, pagar os impostos e tributos, porém, se estiverem fazendo coisa errada, nós podemos mudar o quadro. Sem brigar, sem atear fogo, mas nós podemos mudar o quadro no escrutínio, no plim. Sem briga. Sem saco de bandeira, não vai resolver nada. Vai gerar mais contenda, mais confusão. Mas, se nós estamos insatisfeitos com os estilos de autoridades que nós estamos tendo, eu creio que a maioria não está satisfeita, se nós estamos também insatisfeitos com o que estão fazendo de errado com os nossos tributos e impostos, está nas mãos do brasileiro sério. Nós temos, se eu não me engano, 149 milhões de votantes no Brasil. Está nas tuas mãos, que preza o conservadorismo, a família, a religião, a cidadania, e como cidadão, mudar o quadro com o teu escrutínio. Você pode fazer isso. Paulo fala aqui, obedeça às autoridades. Obedeça. Ainda que estejamos a nível de gado. Você é marcado, você é... ok? Obedeça. Mas lá na frente mude. Esse ano é um ano que você pode mudar muita coisa. Aliás, confirmar uma mudança radical no Brasil. O Brasil ainda ter ainda mais aí uns 4 ou 8 anos de refrigério. Depois vai desgringolar de novo, porque essa é a proposta. Ok? Então, amados, o que eu quero deixar para você, uma palavra bem teórica em relação a isso. O tipo de obediência às autoridades versus um conservadorismo. Obedeça às autoridades. Se você é um cristão consciente, ainda que você se sinta prejudicado, não é bem a palavra, mas ainda que você não se sinta bem com um tipo de política, com um tipo de governo, um tipo de gastos de impostos, mas você não é vítima. Como está aqui, faça o bem, e você vai ser elogiado por ela. Ah, mas ninguém está me elogiando, pastor. Está sim. Deus está vendo a tua bondade, Deus está vendo a tua justiça, Deus está vendo o teu juízo, Deus está vendo a tua inconformação do que está errado, e quem vai te honrar é o homem, é o líder político, é o líder religioso. Não, quem vai te honrar é o Senhor dos Senhores, é o soberano, é o Deus Altíssimo. Ele vai te honrar. Porque se você está fazendo bem aqui na terra e aqui no Brasil, ninguém vai te prender por isso. Você não é vítima por isso. Vai fazer besteira, você vai ser preso. Vai fazer besteira, você vai cair no nome da imprensa aí, dos direitos humanos, e vão arrebentar com você. Você está fazendo besteira, está falando demais.
Desculpem. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo não está mandando líderes evangélicos ir para a televisão, para a internet falar besteira, criticar, debochar, excomungar, amaldiçoar a liderança brasileira. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, dita Trindade, não está mandando você fazer isso. Vá para o púlpito pregar salvação, libertação e cura. Vá cuidar da tua igreja. Vai pregar política dentro da tua igreja, sim, mas para fazer a coisa certa. É no voto, é no escrutínio. Não é falando mal, não é esculachando poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. Não é escrachando, não é falando mal, não é amaldiçoando. Deus nos colocou na terra conservadores na palavra para abençoar e não para amaldiçoar. Muda isso no voto. Muitos pastores fazendo gracinha em televisão para ganhar fama de 5 minutinhos. Está tudo errado. Deus não mandou fazer isso. Jesus não mandou fazer isso. E muito gente está se agradando. Vai para a tua igreja pregar. A igreja está entupida de gente doente, morrendo, cheia de falta de cura interior, cheia de falta de perdão, cheia de pinima, cheia de contenda, cheia de fofoca. Vai cuidar da tua igreja. Esquece a política. Político, você pega o teu grupinho, orienta e vai lá pro voto e acabou o assunto. É isso que Paulo fala. É isso que Paulo fala. Obedeça quando estiver insatisfeito. Mude. Cria, gera na tua comunidade o que a psicologia social está analisando hoje. Gera grupos sociais e poder social. Do bem. No Brasil hoje existe focos do bem. Ainda não existe o poder do bem. Dentro da política. Qual política de direita, conservadora nós temos hoje no Brasil? Nenhuma. Nós temos aí um entulho de partidos políticos que ninguém sabe quem é quem. Pelo menos eu não sei. Então crie grupos sociais, crie poder social do bem, conservadores, que tenham conceito de família, de religião, de uma política saudável, e mude-a com a tua comunidade. Minha oração é para que o Brasil, este ano 2022, defina e cale a boca do mal, silencie o mal e envergonhe o mal. Mostra a porta, rugindo como um leão. O mal já tragou várias nações daqui da América do Sul. Espere em Deus que não trague o Brasil. Está nas tuas mãos, conservadores, adeptos da família, da religião, de Deus, de uma política justa, uma política conservadora, uma política do bem, que ajuda, que compartilhe, que gere comunidades. Está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Essa é a minha oração, para que verdadeiramente esse ano o Brasil confirme um poder maravilhoso de um conservadorismo, políticos um pouquinho mais sérios, políticos que não olhem só para o seu bolso, para a sua riqueza e poder, mas que olhem um pouquinho para a população. Que as igrejas que estão aí agora inclusivas pregue o certo. Pregue o certo. Não fuja da Bíblia para querer fazer parte do mundo. Você lembra do que eu falei na segunda-feira, dia 3, em relação ao que tem a ver João 15 a 19 com o Ano Novo e Natal? Ou com o cristianismo? Você já leu? Se não leu, lê. Aliás, ouça. Nós não somos do mundo. Nós só estamos por aqui. Enquanto estivermos por aqui, vamos fazer uso da nossa cidadania. Paulo fez uso da sua cidadania judia e romana. Faça uso da tua cidadania. Como? Gritando? Sacudindo bandeira? Explodindo? Ateando fogo? Não. No papelzinho. Ou lá no botãozinho. Mude isso. Gere a tua comunidade, gere o teu grupo social, gere o teu poder social
e vá à frente. É o que eu desejo para o Brasil, desejo para a igreja. Faça o certo. Leia a palavra. Leia bons livros. E faça o certo. O meu desejo para este ano e para os que vão vir por aí. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a paz sobre a tua vida, sobre a tua família. Que Deus tenha misericórdia da política brasileira. Que Deus tenha misericórdia dos políticos brasileiros. Que Deus tenha misericórdia do Senado Federal. Que Deus tenha misericórdia da Câmara dos Deputados. Que Deus tenha misericórdia do Judiciário brasileiro. Que Deus tenha misericórdia da Presidência da República. Que Deus tenha misericórdia das Forças Armadas, em nome do Ministério da Defesa. Que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que querem e estão tentando fazer o bem no Brasil. Que Deus tenha misericórdia para todos eles. E que tudo aconteça segundo a vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.